Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre se calhar um dos livros mais desafiadores que existem na Bíblia. O livro de Apocalipse. Está cheio de imagens. Vamos encontrar estrelas, lâmpadas, chifres, olhos, cavalos, uma besta, uma prostituta, pragas, taças, um dragão, uma nova terra, uma nova Jerusalém e um cordeiro. Também está cheio de números. 7, 12, 24, 666, 1000, 1260, 1444 mil. Ainda é difícil para mim dizer. E vamos ser confrontados com os grandes temas que levam-nos além da nossa realidade física para contemplar o plano de Deus. Vamos falar sobre guerra, morte, julgamento, Armagedon, o lago do fogo, a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre tudo que existe, já existiu, ainda vai continuar. Não é como ler a carta de Romanos, não é uma carta lógica nem racional. Não é um evangelho, não é um relato dos eventos, uma biografia de um certo homem chamado Jesus que esteve aqui na Terra. A forma de abordar, de enfrentar este livro vai exigir de nós uma coisa diferente. É chamado Apocalipse, porque este é o estilo do livro. Foi escrito num momento difícil na história da igreja primitiva, estava a enfrentar muita pressão. E tal como no Velho Testamento, naquela altura, Deus enviou uma imagem mais ampla de quem Ele é. Está cheio de símbolos, de números, de imagens, de cenas, de coisas que não podem descrever com palavras humanas. É um livro desafiador. E na história da igreja teve figuras tal como Martin Luther que decidiu a dizer... Para mim era melhor que o Apocalipse não existia. Ele não gostou do livro. Achou muito difícil, não falou de Cristo, não falou nada. Ele nem queria abrir o livro. Mas havia outras pessoas que encontraram uma coisa para ampliar a sua compreensão de quem Deus é. Uma obra de arte. Então, como é que nós devemos aproximar-se a este livro tão desafiador? Capítulo 1, ajuda-nos e orienta-nos. Eu vou convidar a Mara que vai ler o primeiro capítulo para nós. Bom dia, irmãos. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, e nos constituiu reinos e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreve em um livro que vês e envia-o às 7 igrejas:
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com um metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas, que vistes na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Obrigado, amada. Então, vamos começar, né? Percebemos que uma carta, no versículo 4, tem esta saudação, João, que quem fisicamente escreveu o livro, as 7 igrejas que estão na Ásia. Uma carta tem a saudação no início e também naquela altura a pessoa assinou a carta com mais uma saudação. E isso vem ao final do livro. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Isso quer dizer que todo o livro, 22 capítulos, foram enviados a estas igrejas, uma por uma. Então, todo o conteúdo de Apocalipse, primeiro ponto de partida para compreender é aquela situação das igrejas que receberam a carta. Não podemos ler este livro e pensar é só para o futuro. Não, foi enviado para pessoas físicas, para situações reais, e aquele contexto é o primeiro partido para compreender o contexto deste livro tão importante. É como qualquer carta. Quando chegar uma carta em tua casa, vão querer quem foi que enviou a carta, quem escreveu a carta e quando foi enviada. E toda esta informação vai ajudar vocês a perceber, compreender melhor a carta. Então é a mesma coisa com esta carta. Temos um nome, um certo homem chamado João. Aparece 4 vezes este nome na carta. Foi ele que fisicamente sentou para escrever e enviar a carta. Sabemos um pouco mais sobre ele, né? Ele era um irmão fiel e companheiro na tribulação. Um irmão, no Novo Testamento, é um título para um cristão, um discípulo de Cristo. João era um seguidor de Cristo. Era um companheiro na tribulação. Foi banido da sua casa para uma pequena ilha porque estava a pregar a palavra de Deus. Foi um irmão na fé que estava a enfrentar perseguição por causa da sua fé. Algumas pessoas acham que o João aqui é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João e as cartas de João. Outras pessoas vão dizer que não foi ele, foi um outro João mais tarde. Ao final, não é muito importante, porque o autor da carta é Deus. É Deus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar o seu servo João. Aqui nós temos o processo. O processo. A carta teve origem com Deus.
Deus revelou ao seu Filho Jesus Cristo. Jesus enviou por meio de um anjo toda esta revelação para João. João atestou tudo, escreveu tudo e enviou para as 7 igrejas na Ásia Menor, que hoje em dia seria a Turquia. Mas é interessante como João se descreve aqui. Para anunciar a seu servo. João era um cristão, um discípulo. Esta palavra, literalmente, como vocês provavelmente sabem, é escravo. Um escravo pertencia a um senhor. A função do escravo era simplesmente obedecer tudo que o Senhor mandou na sua vida, sem questionar, sem qualquer resistência. Só obedecer na hora. E este título de servo também é uma palavra que o Novo Testamento usa para descrever os seguidores de Jesus. Os discípulos, os cristãos são servos de Cristo, escravos de Cristo. Então, nós não fazemos parte da igreja em Éfeso, nem as outras 6 cidades, mas nós, se nós somos seguidores de Cristo nesta manhã, nós somos servos do Senhor. E esta carta foi enviada, Deus deu para mostrar a quem? A seus servos. É para nós. Hoje, se nós somos servos de Cristo, esta carta que tem origem com Deus é para nós. João diz que estava na ilha de Patmos, uma pequena ilha ao lado da Turquia. Foi um lugar onde o governo romano enviou todos os criminosos que foram julgados naquela altura. Então estamos a falar sobre o 1º século. E naquela altura, o Império Romano era muito poderoso, dominava toda aquela região, desde a cidade de Roma até a Turquia, até toda aquela situação ali. E naquela altura do 1º século surgiu um novo movimento dentro do Império Romano. Adoração ao César, o homem que estava à frente do Império Romano. Era preciso reconhecer este homem como um Deus. Era preciso chegar a dizer nosso Senhor e Deus Domiciano, que era o nome dele. E nessa parte da Turquia, mais distante da cidade de Roma, as pessoas que ofereceram publicamente esta afirmação que César era um Deus, foram muito bem aceitos pela sociedade, conseguiram chegar aos cargos mais influenciados no trabalho. Foi uma coisa que abriu para muito privilégio na vida das pessoas. E quem não se submeteu a esta declaração, quem não queria dizer que César é um Deus, foi marginalizado, discriminado, em certas vezes banido, punido, julgado como criminoso e teve que fugir. Dentro desta situação, João teve 2 escolhas: submeter-se ao Senhor da sua vida, Jesus Cristo, ou se submeter ao império político, o poder político no país, para diminuir a pressão sobre ele. Mas ele era um escravo de Cristo. Ele não cedeu o seu compromisso, e por causa disso ele foi banido e perseguido. Mas não era o único. Ele diz: meu companheiro na tribulação. Havia outras pessoas na mesma situação, a enfrentar a mesma pressão de se acomodar à sociedade e à pressão da sociedade, porque eles eram cristãos. Estavam a sofrer. Tinham que praticar perseverança em Jesus. E nesta situação em que a igreja ainda estava a começar a crescer, enfrentou um poder político que disse: não, aqui não.
Quem domina aqui é César. Quem vai mandar aqui é César. Vocês que têm este fé em Cristo, não. Ou se submetem ao poder político e vocês vão receber a recompensa, a perseguição. Então, neste ambiente de uma igreja jovem, uma igreja pequena, ainda a caminhar, ainda tomar os primeiros passos de fé, que Deus enviou esta carta para encorajá-las, para fortalecer a fé dessas pequenas igrejas. Como ele diz, para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Escreve essas coisas tanto as do presente como as que acontecerão depois dessas. Numa situação em que está a enfrentar perseguição, tribulação, sofrimento, a primeira pergunta é: por quanto tempo, Senhor? Há quanto tempo eu vou ter que perseverar em Jesus? E esta carta vem para mostrar o que em breve deve acontecer. As coisas do presente, as coisas que irão acontecer depois. Mas enfrentamos mais um desafio. Foi escrito no primeiro século. Já passou mais de 1900 anos. Ainda estamos a esperar Deus cumprir tudo que Ele prometeu para cumprir. Ainda estamos a esperar Jesus voltar. Ainda esperamos o julgamento final. Ainda esperamos o final do sofrimento, da perseguição. Então, por que ainda não estamos a ver Deus cumprir tudo que Ele prometeu cumprir? Infelizmente, esta preocupação de interpretar o dia de hoje à luz do Apocalipse toma muita atenção. Pessoas tentam interpretar e compreender todos os símbolos, todos os números, todas as imagens à luz dos eventos atuais, políticos que nós estamos a enfrentar aqui. Para quê? Para tentar avaliar onde nós estamos, quanto tempo vai faltar, quanto tempo temos que manter-nos fiéis ao Senhor. Eu sou uma pessoa curiosa, tal como vocês. É normal querer saber dessas coisas, mas isso pode nos distrair do propósito maior deste livro. A única coisa que nós podemos confirmar é que o tempo está próximo. Mais que isso, não temos certeza. Até o próprio Filho não sabe a hora em que Deus vai cumprir todas essas coisas. O mais importante é saber como nós, como servos de Cristo, como nós devemos nos comportar aqui e agora, enquanto esperamos Deus cumprir tudo que Ele prometeu para cumprir. Este é o propósito de Apocalipse. Orienta-nos como nós devemos nos comportar aqui e agora, enquanto continuemos a esperar Deus cumprir tudo que Ele revelou nesta carta. Bem-aventurados, verdadeiramente felizes, é uma palavra que já encontramos em Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, pelo contrário, seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Bem-aventurado como servo de Cristo está ligado a meditar na palavra de Deus. É a mesma coisa que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. E mais além, várias citações desta palavra, bem-aventurados. E quando Jesus terminou esta pregação, Ele disse: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Num tempo em que nós estamos a enfrentar incerteza política, hostilidade para com o Evangelho, a resposta do servo, do escravo de Cristo, é voltar à
a palavra de Deus. Porque quem são as pessoas bem-aventuradas aqui? Os que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Ou seja, as pessoas que fazem com que o conteúdo desta carta seja o que oriente a sua vida dia após dia, em casa, no trabalho, na sociedade, nos relacionamentos. E define como nós devemos agir aqui e agora, enquanto esperamos Deus cumprir tudo que Ele prometeu para cumprir. Depois desta introdução vem a saudação. Como normal, graça e paz, e vem de Deus. Quem é Deus? Que é, que era e que há de vir. E mais uma vez, que é, que era e que há de vir. A alfa e ômega. A primeira letra da alfabeto grega e a última letra. A Z. Alfa e ômega. Quer dizer, tudo que tem desde o início até o final é Deus. Não falta nada. Ele é completo, perfeito, poderoso. De fato, esta palavra, o Todo-Poderoso, aparece 8 vezes no Novo Testamento e 7 vezes aqui nesta carta. Por que este ênfase em Deus poderoso? Porque quando os irmãos estão a confrontar o poder do Império Romano, que conquistou todas as nações, que está a perseguir os cristãos, cujo líder se descreve como Deus, João relata, não é assim. Deus é todo-poderoso. Deus é pleno, completo, sem limite de poder. Confiem nele. Não importa o que os homens fazem ou pensem, sabem disso. Há um Deus verdadeiro. Este Deus tem todo o poder. Foi assim que Isaías disse. O Senhor dos Exércitos diz: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Deus Todo-Poderoso, mas um Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo. 7 estrelas estão diante, 7 espíritos estão diante do seu trono. Primeira vez estamos a enfrentar um número. 7 vai aparecer 54 vezes nesta carta. Era importante este número. Era um símbolo de alguma coisa. Era um símbolo que representava o que era real, a essência das coisas, completa, perfeito, real, a essência. E por causa disso, são 7 igrejas. As 7 igrejas representam a igreja naquela altura. De fato, havia mais de 7 igrejas na Ásia. Havia 10 a 12 igrejas. Mas 7 representa a igreja como ela realmente é. Ela recebe elogio, mas também precisa de correção, tal como a nossa igreja hoje. Então aqui nós temos Deus Todo-Poderoso, temos os 7 Espíritos, temos o Espírito de Deus na sua essência, o Espírito que vai repousar sobre os servos de Deus, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, conselho, fortalece os servos, dá conhecimento e cria temor na vida do escravo. 7 características do Espírito de Deus. Mas o grande foco nesta capítulo 1 é o Filho. Ocupa mais palavras. E o que nós encontramos aqui não é nada novo. É um resumo de quem Jesus é. Porque numa situação em que está a ser perseguido pela sua fé em Cristo, é preciso trazer à memória quem Cristo é. Primogênito dos mortos. O primeiro daqueles que vai ressuscitar.
o primogênito, recebeu toda a honra do Pai, recebeu a herança do poder do Pai. Este é Jesus. Senhor dos mortos e dos vivos, não há lugar no universo em que Jesus não é Senhor. Príncipe dos reis da terra. Podem olhar para estes poderes políticos, mas Jesus tem um nome mais exaltado. Jesus tem um nome a quem todo joelho se dobrará. Ele é príncipe dos reis da terra. A fiel testemunha que veio enviado pelo Pai para trazer glória ao Pai. Quem veio o Pai? Quem veio Jesus? Veio o Pai. Fiel testemunha. E olha o que Ele tem feito. Que nos ama. Tempo presente. Que nos ama e continua a nos amar no presente, no momento mais difícil de sofrimento e perseguição, o que nós podemos confiar? Deus me ama. Que continua a nos amar e nos libertou. Outro tempo, final, feito, pronto, acabou-se, já foi feito. O quê? Livrar-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Nada que o cristão está a enfrentar pode pôr em causa este fato real, teológico, certo, que Jesus pagou os preços pelos nossos pecados e somos libertos por causa disso. Nada pode afetar isso. Mas lá eles estão marginalizados, discriminados, pobres, sem qualquer identidade onde elas estão. Mas por causa de Cristo são o quê? Sacerdotes de Deus no reino de Deus. Uau! Isso é identidade. E na esperança que Jesus irá voltar nas nuvens e todo mundo vai ver, até as pessoas que estão a maltratar os cristãos vão perceber que, enganei-me, Jesus é o rei da terra. Eles vão se lamentarão. Através de João, Deus está a dizer, não importa o que Domiciano ou qualquer outro poder político está a dizer ou está a tentar impor, não importa. Os que pertencem a Deus por meio da libertação do pecado que Jesus conseguiu são, no momento presente, amados por Deus. Pertencem ao Deus único, verdadeiro, todo-poderoso, que era, que é e que há de vir. E um dia este grande império, este grande César Domiciano vai perceber que estava enganado. Ele vai se levantar naquele dia. E tudo isso só estamos no versículo 8. Que bênção para ler, ouvir e guardar essas verdades. Que Deus revelou a Jesus e que Jesus, por meio de um anjo, enviou ao seu servo João e para nós que somos os seus escravos hoje em dia. Uau, que bênção esta carta é para nós hoje. Eu não me lembro o primeiro filme que eu assisti num cinema 3D, mas eu lembro muito bem o processo. Teve que colocar aqueles óculos, acho que são vermelho e azul, alguma coisa assim, os óculos, entrei no cinema e o filme começou. E uau! O som, as imagens, as cores, as cenas, era uma experiência completamente diferente de ver as coisas. Fiquei sem palavras. Não consigo descrever essa experiência. Era tão real que capturou toda a minha atenção. Eu saí do cinema e não podia deixar de falar sobre a minha experiência daquilo que eu vi. As cores, os sons, as imagens, tudo. Uau! Eu quero sugerir que a carta de Apocalipse é a mesma experiência.
É uma revelação que vem de Deus Todo-Poderoso. Será uma bênção para ler, para ouvir, para guardar. Mas é feita para que nós fiquemos sem palavras diante da realidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que reina, um dia vai voltar e vai acabar com tudo que nós estamos a enfrentar aqui agora. E vai usar imagens, cores, sons, cenas para capturar a nossa imaginação. Há tempo para estudar comentários. Há tempo para teologia sistemática. E há tempo para só contemplar a grandeza da nossa Deus e ficar, uau! E quando nós estamos numa situação em que há perseguição, em que há hostilidade para o nosso Evangelho, nós precisamos capturar na nossa mente, no nosso coração, em tudo que nós somos, que temos um Deus incrível, que nos chamou, que nos resgatou, que nos libertou dos pecados. E temos que segurar nesta imagem, para que possamos manter-nos em pé aqui e agora. E agora, a partir de versículo 9, entramos na primeira cena do livro de Apocalipse. E tal como o cinema 3D, nós precisamos de óculos. E os óculos que nós precisamos são nada mais do que a própria palavra de Deus. O Velho Testamento, principalmente, mas também os Evangelhos. Se nós estamos a ler esta carta e não conseguimos compreender as imagens, devemos voltar para o Velho Testamento e usar os óculos da palavra de Deus para compreender. Mas já estamos a enfrentar esta imagem. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa, uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. No mão direito ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Uau! O que é que fica na sua mente com esta imagem? Como é a tua reação a esta imagem que João está a tentar relatar como os limites da linguagem humana? Para João, versículo 16. Caiu a seus pés como se estivesse morto. Uau! Uma visão de quem? Quem é esta pessoa aqui? Precisamos dos óculos do Velho Testamento, o livro de Daniel 7 e 10, para perceber e compreender esta imagem. A túnica longa, a faixa de ouro são roupas de um sacerdote e de um rei. A cor branca significa pureza. Os olhos de fogo, os pés de metal brilhante comunicam poder, força, capacidade para agir e ajudar. A espada afiada é a palavra de Deus. O seu rosto brilhava como a glória de Deus, tal como a transfiguração de Jesus em Mateus 16. Mas quem é este homem? Versículo 17 e 18. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. É Jesus, em toda a sua glória. Nós vamos ver nas próximas semanas essas imagens entrar mais uma vez em cada carta para cada igreja. Se puderem nessa semana, leiam Daniel 7, Daniel 10, para ter um pouco de pano de fundo dessas imagens. Mas só quero terminar hoje à tarde por focar em 2 detalhes. 7 candelabros de ouro, mais uma vez 7. A essência, o que é real, o que é perfeito, o que é completo. No Velho Testamento, a candelabro era no templo.
Foi onde o povo de Deus prestava culto, adorava a Deus. Eles tinham que ir lá para entrar na presença de Deus. E Jesus explica que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Mas olha quem está entre os candelabros. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano. Jesus está entre a sua igreja. E as 7 estrelas de mão direita. Jesus explica para João, são os anjos das igrejas. O que isso significa para nós? Ninguém tem muita certeza. Mas é verdade que a Bíblia fala sobre anjos de auxílio, que foram enviados em certas alturas para ajudar o povo de Deus. Miguel era um anjo de auxílio. Mas Jesus tem estes anjos na sua mão direita, a mão mais poderosa. Ele tem o poder para ajudar e controlar a igreja. Vamos pensar aqui. Igrejas isoladas, ameaçadas a sofrer perseguição e conflito e oposição num contexto muito hostil ao Evangelho e às coisas de Deus, mas é ali, nas pequenas comunidades, que Deus, Jesus, o figura de poder, de pureza, de força, está. O Jesus ressurreto, com todo o poder para controlar e ajudar a tua igreja, está ali, entre eles, onde eles estão. Que encorajamento para perseverar em Jesus. Mas a pergunta que nós precisamos considerar nas próximas semanas é muito simples, ao nível pessoal e ao nível da igreja, e é esta: onde está a minha confiança? Está em Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo? Estou a ser submisso a Jesus, a cabeça da igreja, quem anda no meio da nossa comunidade para proteger, para encorajar, para controlar e orientar? Ou será que eu, como um indivíduo, como escravo de Cristo, e nós como servos de Cristo aqui, estamos mais parecidos com as 7 igrejas, a igreja real na Ásia Menor naquela altura? Precisamos de correção. Precisamos de reorientação, porque estamos a ser tentados para nos desviar do que é certo, para ceder o nosso compromisso para o Senhor, para que possamos diminuir a oposição, a pressão que estamos a enfrentar. Ou será que eu, como indivíduo, ou como igreja, perdeu o meu foco central na pessoa de Cristo? Ásia Menor, naquela altura, o que nós chamamos Turquia hoje, naquela altura veio a ser o centro do cristianismo, tal como a África do Norte e a Síria. Hoje em dia não é mais. É o centro do Islã. Mesma coisa, África do Norte, Síria, Turquia é o centro do Islã. Isso não aconteceu de um dia para o outro dia. Havia invasões, sim. Havia guerras, sim. Mas em grande parte, esta mudança é porque a igreja local se tornou fraca. Havia controvérsias internas. Havia divisões sobre doutrinas secundárias ou ainda menos importantes. Havia falta de sensibilidade para lidar com a cultura, falta de ser distinto na cultura local, falta de ser escravo de Cristo. É por causa disso que o centro de cristianismo não é mais aqui no ocidental, é na África.
Apocalipse traz encorajamento, muito encorajamento, mas traz também uma advertência. O Jesus que se encontra entre as candelabros e tem os anjos das igrejas em sua mão direita, pode tirar o candelabro da igreja. Portanto, a igreja ocidental deve prestar atenção. Mas o grande objetivo deste livro, eu creio, é para nos levar a adorar o nosso Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua formosura, em toda a sua grandeza. Vamos enfrentar cenas de louvor e adoração. Multidões diante do trono de línguas, nações e povos a adorar e contemplar a grandeza de Deus. Que Deus nos ajude a contemplar a sua grandeza. E que isso possa criar em nós um desejo cada vez mais intenso de ser um servo, um escravo do Senhor Jesus Cristo, com tudo que nós somos. E Ele seja glória e domínio pelos séculos e séculos. Amém. Assim que seja. E vem com poder, Senhor. Amém. Assim que seja. Vamos orar.